esse início de trabalho, eu sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O Clamor pelo Guia. É muito importante assim a pessoa manter-se desperta, porque quando a pessoa fala de um guia, ela tem que analisar assim que é coisa séria. Se a pessoa não é séria, ela então também vai ter um guia que não é sério. E para a nossa vida interior, o guia precisa de ser um guia de luz, que está querendo resolver também as limitações. E muitas pessoas acham assim que podem descuidar, que depois esse guia vai despertá-los. Não desperta. É bem interessante assim a gente observando assim toda a época da nossa vida, da nossa formação, nos estágios, nas firmas que trabalhávamos. Se um descuida, eles deixam para trás. Não chama, não fala nada, as pessoas saem de perto. Um guia não é um guia que vai pegar o adulto como se fosse um pai pegando a criança no jardim da infância. Esse guia, a pessoa já tem que encontrar-se preparada. E é bom a pessoa ir lembrando assim que a preparação é a vida toda. Nós temos que ir nos qualificando para nós mesmos. Não é mais ou menos, é para nós. Porque se a pessoa quer ter saúde, então a saúde é bem importante, porque do jeito que necessitamos da saúde do nosso corpo físico, necessitamos também da saúde do entendimento. Porque quando o entendimento não é correto, então a pessoa fica desnorteada. O clamor pelo guia. Cada um de nós é que tem que esforçar para sair desta condição de aceitação, de achar assim que tem um merecimento. Nós sempre fazemos esta autoavaliação. Fica bem fácil assim da gente ir observando toda a época da nossa existência. Nós achamos assim que somos superiores ao outro, que a outra, sempre encontra-se num grau a menos. E que é bem sério assim, porque normalmente nós vemos que tem muitas falhas naquele um, naquele outro. Mas quando a pessoa está querendo resolver a vida dela, ela vai vendo como ela pensa, como ela sente, então ela não tem tempo para ver as muitas falhas que os outros apresentam. E é bem importante, porque cada um de nós é que tem que lembrar assim, que se eu cuido bem da minha vida, então eu não tenho tempo para cuidar da vida do outro. E tem uma outra referência também. Se eu estou envolvido com as minhas responsabilidades, então eu só posso ter um tempo disponível para o outro se o outro vier a me fazer um pedido. Se ele não vier a me fazer um pedido, então eu não tenho nada com a vida do outro. Isso é bem simples assim, porque aquele empregador não tem nada a ver com a vida daquele funcionário. Se aquele funcionário não está apresentando a responsabilidade que ele precisa de ter, esse empregador o substitui. Aquele funcionário prontificou em ter uma responsabilidade. Não está cumprindo, ele é substituído. Depois é problema desse funcionário onde ele se encontra e o procedimento que ele está tendo. Mas agora, na responsabilidade daquele empregador, é o movimento da empresa. O clamor pelo guia. Muitas pessoas acham assim que tem o merecimento de ter um guia especial. Temos que lembrarmos que para ter um guia especial, a pessoa tem que ser especial. E tem que lembrar assim, que as pequenas consultas que a pessoa faz, ou que pretende fazer, ou que fazia anteriormente, não tem nenhuma significação. Porque aquele que vai dar a consulta, ele não pode ver além do nível que ele se encontra. E de imediato a pessoa confirma que está sem saúde. Se a pessoa se encontra sem saúde, como ela pode dar uma orientação? Como ela pode falar que o melhor caminho para aquele que está fazendo a consulta seria esse caminho? Perceber o grau em que a gente se encontra e perceber as dúvidas que a gente tem em relação a fazer consultas. E se nós continuamos a fazer consultas, nós vamos diminuindo a nossa capacidade de percepção.
Isso fica bem fácil assim, porque a criança pequena, ela muitas vezes nos seus afazeres, ela não quer a ajuda do adulto. Tem dentro dela aquela condição de tornar-se responsável. Aquele que faz aquelas brincadeiras, que tem aqueles brinquedos, que faz aqueles empenhos de correr e de voltar, é ele que faz, é ele qualificado, é ele que fica sadio. E a gente vai observando assim, que quando a pessoa se encontra qualificando com o seu corpo de matéria grosseira, ela tem que lembrar que o espírito necessita desse corpo em harmonia, equilibrado. Quando a pessoa resolve querer desenvolver determinadas qualidades como clarividência ou clareaudiência, não é evolução. E muitas vezes ela subjuga o seu corpo de matéria grosseira. Ela pode subjugá-lo por um tempo, aceitando a dor, aceitando uma dieta, um tempo. Porque um tempo depois ela entra num procedimento de desequilíbrio. Para o espírito não tem finalidade. Desequilibrou, mudou a frequência. E é bem grave assim. Essa mudança de frequência também muda o ângulo do olho da pessoa. Junto com essa mudança do ângulo ocular, então a pessoa pensou que subiu o degrau e não subiu, pensou que desceu o degrau e não desceu. Aquela referência que nós temos de saber a distância correta quando a pessoa vai colocar um copo na mesa, na pia, essas diferenças, essas distâncias. Então nós perdemos essas referências. Subjugar o corpo de matéria grosseira, achando que vai ter uma evolução, não terá, porque se muda a frequência, muda também a irradiação do espírito. O equilíbrio. A pessoa tem que ser muito cuidadosa com o que ela pretende, e aqueles que pretendem dar orientações para as pessoas entram naquela condição que muitas vezes não sabem da consequência. Mas nós sabemos assim que tem um ensino muito importante que fala assim: tudo que nós fizermos para o nosso próximo é para nós mesmos que estamos fazendo. Fiz um ato bom para uma pessoa e tempos depois encontro com aquela pessoa, ela fala daquele ato que recebeu. A pessoa fez um ato bom para mim, tempos depois eu ainda lembro daquela pessoa, daquele ato bom que ela fez para mim. Nessas referências daquilo que eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim. Então quer dizer assim, se eu oriento erradamente uma pessoa através de fazer com que ela subjuga o seu corpo com exercícios, com práticas, com privação de alimentos para o seu corpo, para achar assim que vai apresentar uma qualificação na sua vida, então eu prejudiquei essa pessoa. Porque na sequência, essa pessoa fica com o ângulo do olho diferente, então ela machuca, ela perde a capacidade profissional porque ela passa a esquecer itens. Então esses que dão orientação assim são falsos guias, são falsos instrutores. E é bem grave assim, porque se eu fiquei preso naquele benefício que eu fiz para aquele um, ou se eu fiquei preso porque eu recebi um benefício daquele um, aqueles que ficaram prejudicados, esse que o prejudicou, na matéria fina, quando nós largarmos o corpo de matéria grosseira, esses só vão evoluir depois que todos esses que ficaram prejudicados forem na sua frente. Isso é bem importante assim. Sempre nós ouvimos falar assim que nós temos tempo. Nós temos um tempo. Esse tempo não é determinado por nós, porque todas as coisas na criação têm um tempo. A gente vai observando assim, a Terra teve um tempo para o mar ficar numa localidade. Milênios depois, esse mar mudou de lugar. Fica fácil da gente observar que gasta-se muitas e muitas gerações. Na nossa memória, nós não temos essa capacidade, mas nós temos a capacidade de fazer a pesquisa, de observar que em determinada localidade tem sal. Só que aquela localidade hoje, quer dizer que o mar teve um tempo para ficar naquela localidade. Depois nós sabemos assim que tem mudanças.
para todas as coisas tem mudança. A vida de uma criança, o período dela de infância, aqueles frutos que nós compramos semanalmente tem um tempo. O meu pai teve um tempo para ficar na matéria grosseira. Então nós temos um tempo também na matéria fina. Então o nosso procedimento, se for prejudicando nossos semelhantes com orientação errada, então o que vai acontecer? Ficaremos presos na matéria fina. E é bem importante assim, porque muitas vezes esses que se julgam orientadores, o jeito que eles têm o procedimento, aqueles que não têm nenhum conhecimento da matéria fina, o básico que ele tem é de apresentar um trabalho bom na função que ele executa, de corresponder com a responsabilidade que ele tem, ele é mais evoluído do que esses pretensos que ensinam as pessoas a práticas que traz consequências para cada um que pratica. Porque muda a irradiação do corpo de matéria grosseira, consequentemente muda a irradiação do corpo de matéria fina e o espírito fica prejudicado. Então não tem serventia essas práticas. Essa naturalidade que nós precisamos de ter conosco. Procurar conhecer os ensinos, estudar o livro na luz da verdade e admitir o grau que nós nos encontramos. E é bem importante. Essa naturalidade entra naquela condição boa assim para cada um. A vida dá certo. Porque a gente conversa com um, conversa com outro e ele fala, está tudo dando certo, está muito bom. Eu tive um saber, eu tive um posicionamento, eu tive uma maneira diferente, eu tive uma compreensão, está tudo dando certo. Quer dizer que não precisamos de prática nenhuma, de subjugar o nosso corpo. E isso também fica assim quando uma pessoa tem medo do dentista, então dentro dela tem uma condição dela superar a dor. Mas ela faz isso por um período seguinte, ela não dá conta mais de fazer isso. Então essa naturalidade que nós precisamos de ter, saber as necessidades que nós temos e o procedimento que cada um precisa de ter, e ter a dignidade de andar com as próprias pernas. Porque o clamor pelo guia não tem maneira de querer guias especiais, de acharmos assim que agora somos importantes e que o meu guia é muito especial. Não tem essa maneira. É paulatino, é uma evolução gradativa. É corresponder com as responsabilidades que tem, é perceber o tipo de pensamento que está tendo, é perceber o tipo de radiação que está emitindo. Então, se uma pessoa quer ficar feliz na sua vida, ela tem que lembrar do que ela precisa de todos os dias. É estudar o livro na luz da verdade e quando a pessoa tem um pouco a mais de tempo, ela fazer uma cópia. Porque quando fazemos a cópia, também seguramos o centro intelectual junto com o centro motor. Então nós não dispersamos. Então aquela condição bem importante assim de nos tornarmos seguros conosco mesmo é uma segurança interna. E a segurança interna fica naquela condição bem simples assim, né? Quando a pessoa fala muito, ela perde o valor da palavra. E é bem grave assim, porque não está relacionado à idade. Então aquela pessoa que tem mais idade, se ele fala muito, aquela criança não ouve. Aquele colega de trabalho também não ouve. Nós sabemos assim que nós precisamos de aprender a ouvir mais e fazer a diferença na entonação que nós estamos ouvindo. De ir observando assim como nós somos vistos. Então isso tem uma importância muito grande. Tecer uma maneira agradável de ser visto. Então a evolução é sempre individual. O clamor pelo guia, a pessoa tem que lembrar assim, que ela não pode colocar-se naquela condição de querer que agora ela vai desenvolver a sua clarevidência ou clareaudiência, ou ela vai fazer uma visita a uma pessoa que tem essa condição. Mas sempre tem que lembrar assim, a capacidade que uma pessoa tem é do nível dela.
ela não pode ver além do nível dela. E se ela vê na capacidade dela, então o que ela vai informar não tem nenhuma serventia. Mas aquele que foi procurar um orientador assim, ele tolheu-se, porque nos relacionamentos fica bem fácil assim de ir confirmando. Aquele que tem energia melhor, ele tem que ceder para aquele que não tem. E se aquele que está querendo dar uma orientação se encontra sem saúde, e muitas vezes com muitas coisas para serem resolvidas, então o que acontece? Aquele que foi encontra-se numa condição melhor. E se ele fala assim que ele se encontra desesperado, é porque ele foi descuidando, ele foi deixando aquela turma fazer bagunça dentro dele. A mesma coisa do professor. O professor mantém o equilíbrio dentro da sala de aula. Se um começa a fazer bagunça e ele perde o controle, todos os outros passam a fazer bagunça. As coisas que nós precisamos de resolver diariamente é dessa maneira. Então precisamos de ir tendo a capacidade de ir resolvendo aquilo que precisa de ser resolvido. Se nós vamos deixando, então vai tumultuando dentro de nós. Uma situação que apresentava fácil para ser resolvida, fomos deixando, agora tumultuou. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, tem uma coisa bem importante assim. Nós vamos caminhando gradativamente para ir resolvendo aquilo que nós precisamos. E nós vamos caminhando de uma maneira que nós vamos tendo a capacidade de trazer o nosso passado para o nosso dia a dia. Então aquela condição bem importante assim de não prejudicar o nosso semelhante. Se nós prejudicamos com orientação errada, com práticas erradas, transgredimos, influímos na harmonia que existe naquele corpo. Se nós influímos, então nós o prejudicamos. Só vamos evoluir depois que esse ficou prejudicado for na nossa frente. É aquela condição bem importante assim, que tem tempo, não tem tempo. Então as coisas têm o tempo delas, que não está de acordo com o tempo que nós julgamos que temos. Então a média de vida de uma pessoa, ela é para caminhar na sua vida que apresenta. O jeito que ela relaciona no seu ciclo familiar, o jeito que ela vive do ambiente do seu trabalho, o jeito que ela vive com ela mesma. Como é possível, então, melhorar na maneira de ser, de tornar-se agradável, de perceber-se como é o procedimento que precisa de ter para tornar-se agradável. Então essa orientação é a própria pessoa que tem que desenvolver. E esse desenvolvimento é estudando o livro Na Luz da Verdade. Se a pessoa chega na sua moradia, toda a harmonia da moradia é alterada. Antes da pessoa chegar, era melhor. Quer dizer assim, em vez de trazer a alegria pelo retorno da pessoa, então ele tira a alegria daqueles que já se encontravam na moradia. Esse tirar a alegria traz também uma desarmonia para o corpo. Isso é físico, porque é comum as pessoas ficarem envelhecidas e ficarem sem saúde. Justamente pelo fato de não ir percebendo como a pessoa está vivendo no seu dia a dia, o procedimento que ela precisa de ter e o procedimento que ela precisa de conviver com o procedimento anterior. Porque um neto, ele apresenta as mesmas características do avô. Agora, esse que já se encontra amadurecido, ele tem a característica do avô e ele tem a característica daquele pequeno. Toda época, nós temos que ir fazendo essa reflexão. Porque muitas pessoas falam assim que não quer nem lembrar. Mas o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição. Ter uma força interna para lembrarmos. Então essa força interna que nós precisamos de ter para nós mesmos. Então o clamor pelo guia é um procedimento que cada um primeiro tem que ver o grau em que ele se encontra. E o procedimento que ele precisa de ir observando, como é que ele pode melhorar esse grau, que não está relacionado a mudanças externas, mudança de moradia, mudança de trabalho. A pessoa tem que lembrar que onde ela se encontra é que ela tem que fazer as mudanças.
Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa capacidade de ir percebendo diariamente aquilo que nós precisamos. Temos que lembrar de todos os ensinos, porque aquilo que nós fazemos ao nosso semelhante, a nós mesmos é que nós estamos fazendo. E que nós não temos a capacidade de ter um guia super especial, porque não somos especiais. Somos pessoas que estão tendo um desenvolvimento. Nesse desenvolvimento, a pessoa precisa de ver como ela se encontra. A gente pode ir observando na condição financeira. Muitas pessoas acham assim que precisariam de ter mais recurso financeiro para que tivesse uma vida diferente. Então quer dizer assim, aprender a viver com aquilo que nós temos. E se nós achamos que nós precisamos de ter um pouco a mais, então a pessoa precisa de desenvolver as capacidades. E é bem importante, porque com as capacitações que nós vamos desenvolvendo diariamente, nós vamos também tendo uma elevação dentro de nós. Então a compreensão, aquela condição bem importante do terceiro mandamento, que é fazer uma reflexão dos dias da semana de como estamos caminhando. Isso é uma condição física e é verdadeira, porque não tem aquela maneira assim de no último instante a pessoa agora ter a compreensão, que é a mesma coisa da criança que não vai bem no ano letivo, por não estudar todos os dias a matéria escolar. Então, no final do ano, ela tem ali aulas de recuperação somente de pequenos detalhes ali, que é suficiente para que ela seja promovida para o ano seguinte. Mas na nossa vida interna é diferente. Nós temos que ter o conhecimento. Sem o saber, não tem possibilidade de ter uma melhora. Esse saber quer dizer assim, temos que ter a esperança e nós temos que saber onde nós colocamos a nossa esperança e o procedimento que nós estamos fazendo. Qual é a maneira que nós estamos tendo dentro de nós? Então a utilização do terceiro mandamento é para essa finalidade. No último instante, na velhice, fica muito trabalhoso a pessoa passar a ter a compreensão, que é bem sério assim, porque quando fala assim que um guia especial vai vir para aqueles que se encontram acordados. Aqueles que julgam que serão despertados, não serão despertados, serão deixados para trás. Isso é bem importante assim, porque a gente vai observando que é em todas as coisas. No período de escola, de crianças pequenas ali, sempre vão monitores, porque sabe que aquela criança não tem noção quando descem daquele transporte. Então os monitores vão organizando e contam as cabeças. Quer dizer que vai fazendo uma checagem. Nós tínhamos que fazer um trabalho assim também, de ir observando como é que nós estamos assimilando as informações. Então o clamor pelo guia, cada um tem que lembrar assim, que não tem uma maneira de vir um guia super especial. Para que ele receber um guia melhor, ele também tem que fazer a melhora. É aquela referência assim do grau em que nós encontramos. Então sempre vamos receber informações um pouco acima do nível em que nós temos. Sempre vamos perceber as falhas que nós temos, os impulsos, os anseios. Isso é uma condição bem física. Então a pessoa tem que ir trabalhando diariamente com ela mesma. E ter a naturalidade de saber o nível em que ela se encontra. E esse nível é físico, não é mais ou menos. Então esforçar-se, conhecer o livro Na Luz da Verdade, trabalhar consigo mesmo para poder sair dessa situação. O sair da situação é aquela condição bem importante. A pessoa tem que aprender a conhecer o setor em que ela se encontra. Ela tem que tornar-se agradável, porque fica muito bom assim para aquele que recebe vibrações boas do jeito que ele é. Se a pessoa não está recebendo vibrações boas, ela sente também. Então ela tem que observar assim que ela precisa de melhorar-se. Então toda a época da nossa existência nós temos que ter essa capacidade assim de ir observando que a evolução é num período dentro de cada um de nós.
Então, o clamor pelo guia, a pessoa tem que lembrar que para vir guias especiais, com qualidade superior, a pessoa também tem que estar trabalhando com ela numa condição superior. E que na nossa vida diária sempre vai vir um guia que tem as mesmas limitações, que num período anterior apresentava essas limitações. E que com a evolução que ele passou a ter, então ele passou a conviver com aqueles que têm as limitações e ele passa a orientar para que esses superam essas limitações. Então, quando a superação de uma limitação, vem outras limitações. Outra limitação, vem outro guia que apresenta também a mesma limitação. Então, a evolução é sempre assim. E é bom a pessoa ir lembrando, porque quando a pessoa assimila bem uma informação, uma instrução, ela se encontra depois qualificada para transmitir aquela informação, aquela instrução. Então fica bem fácil assim da gente ver aquele profissional que é mestre naquele setor, ele tem a capacidade de orientar. Quer dizer, se ele orienta direito, esse que recebeu a orientação no período seguinte transmite a mesma informação. Na nossa vida diária a gente vai observando assim, que toda época nós recebemos orientações, informações e advertência. Recebemos uma advertência, essa advertência é guardada dentro de nós. E muitas vezes nós usamos dessa mesma maneira de transmitir uma advertência do jeito que nós recebemos. Então o procedimento correto na vida é para aquele que procede. E quando ele vai procedendo, vai tendo essa coisa boa. Ele não vai construindo novas dificuldades para a sua vida. Ele vai tendo uma capacidade de ir resolvendo as dificuldades anteriores que foram apresentadas. Então o clamor pelo guia, todos querem guias especiais, mas a pessoa tem que manter-se desperta. Aqueles que entram naquela condição das virgens que se encontravam dormindo, esses continuarão dormindo, porque a responsabilidade é assim. Uma pessoa séria no trabalho dela, ela executa a função. Se aquele está descuidando, ele deixa aquele descuidar. Então a responsabilidade daquele que descuidou é com o empregador. E é bem importante assim, porque todas as pessoas se encontram com a responsabilidade e se encontram também com aquela capacidade para ver como é que está apresentando aquele que tem uma responsabilidade. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição de ver como nós nos encontramos e o procedimento que nós precisamos de ter para ter uma elevação interna. E quando a pessoa tem essa elevação interna, dentro dele flui bem claramente aquilo que ele precisa de fazer. A orientação tem que sempre ser fluída de dentro para fora. Por uma pessoa apresentar uma clarevidência ou clareaudiência, essa pessoa não pode ver além do nível dela. E se cada um de nós está trabalhando para ter uma melhora de compreensão do livro Na Luz da Verdade, ele vai vendo assim que não tem necessidade de ele receber uma orientação, porque ele está fazendo um esforço para caminhar com suas próprias pernas. Nos mantermos qualificados para a vida, toda a época da nossa existência, não é para um período, temos que nos qualificarmos. Então o clamor pelo guia é um procedimento que cada um primeiro tem que ver o grau em que ele se encontra. Então a pessoa tem que ir trabalhando diariamente com ela mesma e ter a naturalidade de saber o nível em que ela se encontra. E esse nível é físico, não é mais ou menos. Então esforçar-se, conhecer o livro Na Luz da Verdade,